Você já se perguntou como a ciência consegue desvendar as forças invisíveis que moldam nosso comportamento em sociedade? Como sabemos, por exemplo, por que seguimos a maioria ou obedecemos a figuras de autoridade? Esse é o podcast Aqueronta Psicologia e esta é a temporada Psicologia Social. No episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante universo dos métodos experimentais na psicologia social. Vamos explorar como os cientistas investigam, por meio de experimentos rigorosos, as dinâmicas que moldam nossos comportamentos em grupo e as influências sociais que nos cercam, muitas vezes sem que percebamos. Nosso objetivo é entender como a pesquisa experimental contribui para revelar as engrenagens ocultas por trás das nossas interações sociais e quais são os desafios éticos e metodológicos envolvidos nessa investigação. Ao final deste episódio, você vai ter uma visão mais ampla sobre como experimentos clássicos da psicologia social foram conduzidos, o que aprendemos com eles e como essas experiências moldaram o que sabemos hoje sobre o comportamento humano. Porque desvendar o comportamento humano é também compreender o poder invisível da sociedade, um poder que a ciência nos ajuda a enxergar. Meu nome é Lídia Brelas, sou graduada e mestre em Psicologia e quero te convidar para navegar pelos afluentes dessa área de estudos que pode ser tão vasta. Definição da psicologia social como ciência experimental. A psicologia social é, em essência, o estudo de como as pessoas pensam, sentem e se comportam em relação às outras. É sobre entender o impacto que a sociedade tem sobre nós e, mais importante, como nós também influenciamos o mundo ao nosso redor. Imagine-se em uma sala cheia de pessoas. Suas atitudes, decisões e até mesmo sentimentos podem ser influenciados simplesmente por estar nesse espaço social. É isso que a psicologia social busca compreender. Mas como podemos estudar algo tão complexo? A resposta está na pesquisa experimental. Desde cedo, a psicologia social adotou um método experimental para desvendar os mistérios do comportamento humano. É por meio de experimentos bem estruturados que cientistas conseguem isolar variáveis, testar hipóteses e, finalmente, revelar as engrenagens que moldam nossas interações. Um exemplo clássico é o experimento de Solomon Asch, que demonstrou o poder da conformidade social. Imagine uma situação em que todos ao seu redor dão uma resposta errada para uma pergunta simples. Mesmo sabendo a resposta correta, você seguiria o grupo? Esse experimento revelou o quanto somos suscetíveis à influência social, mesmo quando isso vai contra a nossa percepção da realidade. Outro exemplo marcante é o estudo de Stanley Milgram sobre obediência à autoridade. Esse experimento mostrou até que ponto as pessoas estão dispostas a seguir ordens, mesmo que isso implique prejudicar outras pessoas. Foi um estudo impactante que não só revelou aspectos profundos do comportamento humano, mas também levantou questões éticas importantes sobre os limites da pesquisa científica. Esses experimentos não só ampliaram nosso entendimento sobre o comportamento social, mas também serviram como pontos de partida para reflexões éticas profundas. Afinal, estudar o comportamento humano é uma jornada que envolve tanto descobertas científicas quanto considerações sobre o impacto dessas descobertas em nossa sociedade. E se esses experimentos nos ajudam a compreender como agimos em sociedade, é a pesquisa que nos mostra o porquê desses comportamentos. E é exatamente sobre essa importância da pesquisa, especialmente na compreensão dos fenômenos sociais, que vamos falar no próximo bloco. Porque se queremos compreender o mundo em que vivemos, precisamos começar entendendo como a ciência observa e explica esse mundo. Vamos lá? Importância da pesquisa para compreender os fenômenos sociais. Quando falamos sobre compreender o comportamento humano, é impossível não destacar o papel central da pesquisa. Afinal,
Como saber se nossas ideias sobre o mundo social são realmente válidas? Como identificar o que está por trás de fenômenos como o preconceito, a influência de grupos ou a obediência à autoridade? A resposta está na pesquisa científica. A pesquisa em psicologia social tem o poder de transformar percepções em conhecimento. Por meio de métodos bem estruturados, conseguimos validar teorias, testar hipóteses e compreender melhor os comportamentos humanos em diferentes contextos. Isso não apenas amplia nosso conhecimento acadêmico, mas também nos dá ferramentas concretas para intervir em problemas sociais complexos. Vamos pensar em um exemplo prático: o preconceito. Pesquisas revelam não apenas a existência de preconceitos sutis, mas também suas causas e consequências. Estudar esse fenômeno nos ajuda a entender como ele se manifesta, como é perpetuado e, principalmente, como pode ser combatido. Sem a pesquisa, essas respostas seriam apenas suposições, o que dificultaria qualquer tentativa de intervenção eficaz. O mesmo acontece com a dinâmica dos grupos. Pesquisas experimentais mostram como a pressão social pode moldar nossas decisões, como as lideranças emergem em diferentes contextos e de que maneira o comportamento de uma pessoa pode ser influenciado pela simples presença de outras. São essas descobertas que ajudam a estruturar estratégias para promover ambientes mais saudáveis e relações mais justas. Além disso, a pesquisa é essencial para fundamentar políticas públicas. Quando entendemos, por exemplo, os fatores que contribuem para a exclusão social ou para a violência em determinados grupos, podemos propor ações concretas baseadas em evidências que busquem transformar essa realidade. A pesquisa é, portanto, uma ponte entre o conhecimento e a prática. Sem ela, nossa compreensão sobre os fenômenos sociais seria limitada e muitas das soluções que propomos seriam baseadas em achismos e intuições. Mas com ela, temos a oportunidade de construir um olhar mais profundo e crítico sobre o mundo ao nosso redor. E se a pesquisa é o caminho para desvendar os fenômenos sociais, os métodos que utilizamos para realizar essa investigação são as ferramentas que nos conduzem a respostas mais precisas. Como a psicologia social organiza seus experimentos? Quais estratégias são mais adequadas para investigar o comportamento humano? No próximo bloco, vamos explorar em detalhes os principais métodos de pesquisa utilizados nessa área, para que possamos entender melhor como o conhecimento científico é construído. Métodos de pesquisa em psicologia social. Agora que já discutimos a importância da pesquisa para compreender os fenômenos sociais, é hora de entender como essas investigações são realmente conduzidas. Afinal, conhecer os métodos de pesquisa é fundamental para compreender como as evidências são construídas na psicologia social. Na prática, a psicologia social utiliza diferentes métodos para estudar o comportamento humano. Cada método tem suas características, vantagens e limitações, e a escolha por um ou outro depende do fenômeno que se deseja investigar. Vamos conhecer os principais. O primeiro método que vamos falar é a observação. A observação é um dos métodos mais antigos e fundamentais em psicologia social. Ela permite que o pesquisador acompanhe o comportamento das pessoas em contextos naturais, capturando interações espontâneas e reais. Esse método pode ser dividido em duas categorias: observação participante e observação não participante. Na observação participante, o pesquisador se insere no contexto observado, participando das atividades e interações. Essa abordagem permite um olhar mais próximo e detalhado sobre fenômenos, mas exige cuidado para não influenciar os comportamentos observados. É uma ótima escolha quando o objetivo é compreender as experiências do grupo de dentro para fora. Já na observação não participante, o pesquisador se mantém como um observador externo, evitando interferir nas interações. Isso reduz o risco de influenciar os comportamentos observados, mas pode limitar o acesso a informações mais subjetivas. Dentre as vantagens, permite um olhar detalhado sobre comportamentos naturais, principalmente em ambientes onde seria difícil reproduzir a situação em laboratório. Já pensando as limitações, o pesquisador precisa estar atento aos próprios vieses e ao risco de interpretações subjetivas.
Além disso, nem sempre é possível captar as motivações internas que levam ao comportamento observado. Dentre as vantagens do método de observação, podemos pensar que este permite um olhar detalhado sobre comportamentos naturais, principalmente em ambientes onde seria difícil reproduzir a situação em laboratório. Já pensando as limitações, neste, o pesquisador precisa estar atento aos próprios vieses e ao risco de interpretações subjetivas. Além disso, nem sempre é possível captar as motivações internas que levam ao comportamento observado. Outro método é a experimentação, onde se testa hipóteses em condições controladas. Se a observação nos ajuda a entender o que acontece em contextos naturais, a experimentação é o método ideal quando queremos investigar relações de causa e efeito. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador manipula variáveis em um ambiente controlado para observar como essas mudanças afetam o comportamento de pessoas. Dois conceitos são essenciais aqui. Variável independente, VI, é o fator manipulado pelo pesquisador, por exemplo, o grau de pressão social em um grupo. E a variável dependente é o comportamento ou resposta observada. Por exemplo, a decisão de uma pessoa em seguir ou não no grupo. Vamos pensar então em exemplos clássicos. O experimento de Asch sobre conformidade testou como as opiniões de um grupo podem influenciar as decisões de um indivíduo, mesmo que essas opiniões estejam erradas. O experimento de Milgram sobre obediência demonstrou como pessoas podem seguir ordens de uma autoridade, mesmo quando isso implica prejudicar outra pessoa. No experimento da prisão de Stanford, por sua vez, revelou-se como os papéis sociais e o ambiente influenciam profundamente o comportamento humano. Dentre as vantagens desse método, podemos citar que permite um autocontrole das variáveis, o que facilita identificar relações de causa e efeito. Já sobre suas limitações, citamos a artificialidade do ambiente como algo que pode limitar a generalização dos resultados para contextos do mundo real. Mais um método: levantamento de dados e análise quantitativa e qualitativa. Outro método muito utilizado na psicologia social é este, o levantamento de dados por meio de entrevistas, questionários e surveys. Esse método é eficiente para coletar informações sobre atitudes, opiniões e comportamentos em larga escala. Os dados coletados podem ser analisados de duas formas principais: quantitativa, foca em números e estatísticas, e é ideal para identificar padrões em grandes grupos e generalizar resultados. Qualitativa, busca compreender significados e experiências subjetivas, ideal para investigar percepções, sentimentos e motivações mais profundas. Dentre as vantagens, permite alcançar um grande número de pessoas e obter dados diversificados. Já sobre suas limitações, pode sofrer com o viés de resposta, quando os participantes não respondem de forma totalmente sincera. Além disso, o formato das perguntas influencia diretamente nas respostas obtidas. Por que a escolha do método é importante? Escolher o método correto é fundamental para garantir que a pesquisa seja rigorosa e produza resultados válidos. Cada fenômeno social tem características específicas. A forma como é investigado deve considerar essas peculiaridades. Por exemplo, se o objetivo é compreender como um grupo específico reage a situações de pressão social em contextos naturais, a observação participante pode ser mais adequada. Mas se o foco é identificar o impacto de um estímulo específico sobre o comportamento, a experimentação em laboratório pode trazer resultados mais precisos. Além disso, é importante lembrar que muitos estudos combinam métodos diferentes, garantindo uma análise mais abrangente e profunda. Essa abordagem é conhecida como triangulação metodológica. Encerrando esse bloco, fica a reflexão. Os métodos de pesquisa são as lentes que usamos para enxergar e compreender os fenômenos sociais. Eles moldam as perguntas que fazemos, as respostas que buscamos e, consequentemente, o conhecimento que construímos.
Mas, se estamos falando de experimentos e investigações, precisamos também falar sobre o cuidado ético que deve orientar cada pesquisa. Porque, mais do que buscar respostas, é essencial garantir que o processo de pesquisa respeite a dignidade e o bem-estar das pessoas envolvidas. E é sobre isso que vamos conversar no próximo bloco. Vamos lá? Questões éticas em experimentos sociais. Quando falamos sobre métodos de pesquisa na psicologia social, não podemos ignorar um aspecto essencial que atravessa todo o processo investigativo: a ética. Afinal, por trás de cada experimento existem pessoas, e garantir o respeito, o bem-estar e a dignidade de cada participante é uma responsabilidade que a ciência precisa assumir com seriedade. Mas o que exatamente torna uma pesquisa ética? E por que isso é tão importante, especialmente em estudos que lidam com comportamentos e relações humanas? Para entender melhor essas questões, precisamos olhar para o passado e revisitar alguns experimentos clássicos que, apesar de suas contribuições científicas, também geraram importantes debates éticos. Um dos exemplos mais emblemáticos é o experimento de Stanley Milgram, que investigou a obediência à autoridade. Nele, participantes acreditavam que estavam aplicando choques elétricos em outras pessoas. Apesar das descobertas valiosas sobre o comportamento humano, o estudo também causou grande desconforto emocional nos participantes, levantando questões sobre o limite entre a busca pelo conhecimento e o respeito à integridade psicológica dos envolvidos. Mais um caso famoso é o experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo. Ao simular um ambiente carcerário, o estudo revelou a rapidez com que as pessoas podem se adaptar a papéis de poder e submissão. No entanto, o sofrimento emocional vivenciado pelos participantes gerou uma crítica profunda sobre o papel do pesquisador na proteção contra danos durante o experimento. Esses exemplos nos mostram que, embora esses estudos tenham contribuído significativamente para o conhecimento em psicologia social, eles também ilustram os riscos de negligenciar princípios éticos fundamentais. E é exatamente para evitar dilemas como esses que princípios éticos foram estabelecidos e aprimorados ao longo dos anos. Entre os mais importantes estão: consentimento informado. Antes de participar de uma pesquisa, cada pessoa precisa ser informada de forma clara e completa sobre o objetivo do estudo, os procedimentos, possíveis riscos e benefícios. Além disso, é essencial garantir que a participação seja voluntária e que o indivíduo tenha o direito de desistir a qualquer momento, sem prejuízo. Confidencialidade. Os dados coletados devem ser tratados com absoluto cuidado, garantido o anonimato e a privacidade dos participantes. Isso significa que qualquer informação que possa identificar alguém deve ser protegida e jamais divulgada sem autorização. O pesquisador deve garantir que nenhum participante seja exposto a riscos desnecessários, sejam eles físicos, emocionais ou psicológicos. E caso o estudo envolva situações potencialmente desconfortáveis, é fundamental que existam estratégias para minimizar qualquer impacto negativo. Atualmente, pesquisas envolvendo seres humanos precisam ser submetidas a comitês de ética, responsáveis por avaliar se o estudo está em conformidade com princípios éticos estabelecidos internacionalmente. Esses comitês analisam cada etapa do projeto, desde a concepção até a análise e divulgação dos resultados. Além disso, diretrizes éticas recomendam que os pesquisadores estejam preparados para lidar com situações inesperadas, oferecendo suporte adequado caso algum participante sofra desconforto durante a pesquisa. Também é importante destacar que a ética na pesquisa não termina com o encerramento do experimento. O pesquisador deve se comprometer com uma análise crítica e transparente, discutindo não apenas os resultados obtidos, mas também eventuais limitações e impactos sociais decorrentes da investigação. A ética é o alicerce que sustenta a confiança entre a ciência e a sociedade. Quando um estudo é conduzido de forma ética, ele não apenas respeita os direitos e a dignidade dos participantes, mas também fortalece a credibilidade da ciência como um todo. Mais do que buscar respostas, a ciência precisa garantir que o caminho percorrido para encontrá-las seja justo, humano e responsável.
Afinal, o conhecimento que construímos não deve vir às custas do sofrimento de quem participa das investigações. E agora que refletimos sobre as questões éticas em experimentos sociais, surge uma pergunta importante. Como os experimentos clássicos da psicologia social seriam conduzidos hoje, considerando essas diretrizes éticas? Quais seriam os desafios e as adaptações necessárias para garantir pesquisas mais seguras e respeitosas? No próximo bloco, vamos nos debruçar sobre essa questão, propondo uma reflexão sobre como a ética transformaria a forma como os experimentos históricos seriam realizados nos dias atuais. Como seriam os experimentos hoje? Agora que revisamos os principais métodos de pesquisa e discutimos as questões éticas que envolvam experimentos em psicologia social, é hora de refletirmos. Como seriam conduzidos alguns dos experimentos mais icônicos da área, caso fossem realizados nos dias atuais? Quais adaptações seriam necessárias para garantir o respeito aos princípios éticos que norteiam a pesquisa contemporânea? Vamos começar pelo experimento de Milgram, sobre a obediência à autoridade. Na década de 1960, o experimento causou um grande impacto ao revelar o quanto as pessoas estão dispostas a obedecer ordens, mesmo que isso implique prejudicar outra pessoa. Mas hoje, com diretrizes éticas muito mais rígidas, essa pesquisa seria possível? Muito provavelmente não da mesma forma. Seria necessário criar cenários menos estressantes, com maior transparência sobre o objetivo do estudo e garantindo que os participantes fossem informados sobre a possibilidade de desconforto emocional. Além disso, mecanismos de suporte psicológico seriam essenciais para cuidar do bem-estar de cada pessoa envolvida. E quanto ao experimento de Stanford, que simulou uma prisão e demonstrou como os papéis sociais podem influenciar comportamentos extremos. Atualmente, uma simulação tão intensa e prolongada dificilmente seria aprovada em um comitê de ética. Isso porque o estudo expôs os participantes a níveis elevados de estresse e sofrimento psicológico. Hoje, o estudo seria conduzido com períodos mais curtos, monitoramento contínuo e critérios claros para interromper o experimento em casos de risco para os participantes. Já o experimento de Asch sobre conformidade poderia ser adaptado para incluir maior transparência sobre os procedimentos e a garantia de que os participantes soubessem que poderiam desistir a qualquer momento. Uma abordagem mais humanizada e cuidadosa com o bem-estar psicológico seria uma prioridade. Mas não é só sobre limitações, é também sobre criatividade. Pesquisadores modernos têm desenvolvido novas estratégias metodológicas para investigar fenômenos complexos sem comprometer o bem-estar dos participantes. Com o avanço das tecnologias, como a realidade virtual, é possível criar simulações imersivas, onde as variáveis são controladas, mas o impacto emocional é minimizado. Essa reflexão nos leva a um ponto essencial. A ética não é um obstáculo para a ciência, mas sim um guia. Ela orienta os pesquisadores a construírem investigações mais humanas, seguras e responsáveis. Afinal, o conhecimento que buscamos só tem valor se for construído com respeito e cuidado para quem participa do processo. E aqui fica um convite para você, ouvinte. Se você fosse conduzir um desses experimentos hoje, o que mudaria? Que cuidados teria para garantir que a pesquisa respeitasse cada pessoa envolvida? Essas são questões fundamentais para pensarmos o futuro da ciência e da psicologia social. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ao longo deste encontro, mergulhamos no universo dos métodos experimentais na pesquisa social, compreendendo como eles nos ajudam a desvendar os mistérios do comportamento humano em sociedade. Vimos como a pesquisa experimental foi essencial para revelar aspectos profundos sobre como nos conformamos, obedecemos e agimos em grupo. Investigamos exemplos marcantes, como os experimentos de Asch, Milgram e Stanford, que nos ajudaram a enxergar a complexidade das interações sociais, mas que também nos alertaram sobre os riscos e limites éticos que a ciência precisa respeitar.
Falamos sobre a importância dos métodos de pesquisa e como cada abordagem, seja observacional, experimental ou baseada em levantamentos de dados, contribui para construir um conhecimento mais robusto e confiável sobre os fenômenos sociais. Mas também discutimos como, sem ética, o conhecimento perde o seu valor. Refletimos juntos sobre como os experimentos clássicos seriam conduzidos nos dias de hoje, considerando as diretrizes éticas que protegem e respeitam cada participante. Porque, no fim das contas, o verdadeiro avanço científico é aquele que caminha lado a lado com o respeito pela dignidade humana. Eu deixo aqui uma pergunta para você levar consigo. Como podemos continuar produzindo ciência de qualidade sem jamais perder de vista o cuidado e o respeito por quem participa desse processo? Essa é uma reflexão essencial para todos que se interessam pela ciência e pela psicologia social. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também se interessa por esse tema. É importante a gente espalhar conhecimento e fortalecer a discussão ética em torno da ciência. E claro, se você tem sugestões de temas ou quer compartilhar suas impressões sobre o episódio, é só entrar em contato. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Obrigada por me acompanhar até aqui. No próximo episódio, seguimos aprofundando a nossa conversa sobre psicologia social, explorando como construímos nossas percepções coletivas. E lembre-se, questionar, pesquisar e refletir são atos que nos aproximam não só da ciência, mas também de uma sociedade mais ética e consciente. Esse episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Lídia Brelas. Para isso, eu me baseei no capítulo Abordagens Teóricas e Metodológicas da Psicologia Social, no livro Psicologia Social, que foi elaborado por Anne Voss, Cíntia de Abreu Vieira, Diego Drescher de Castro, Maria Carolina Rissoni Anderi, Gabriele Reichelt Pires, Maria Beatriz Rodrigues, Marcela Montalevão Tete, Renata Carolina de Oliveira, Tainá Siqueira Dias, Vanina Costa Dias.